Existem no português algumas traduções. Dentre algumas traduções que pegarmos, nós vamos encontrar, em algum momento, alguma tradução. Por exemplo, a gente tem uma tradução chamada de tradução livre. Ela é uma tradução brasileira e ela não coloca ali no início. O texto está em João 1:1. Esse é um texto muito utilizado, inclusive, para defender uma divindade de Yeshua. Tá? Eu estou também, de novo, com uma Bíblia católica. Essa é uma versão chamada versão pastoral. E é uma versão que eu até aconselho os irmãos, sejam eles evangélicos, sejam eles mesmo católicos, terem. É uma versão, é uma Bíblia baratinha. E eu vou ler com você, eu vou seguir aqui a leitura, João, Evangelho de João, Bessorá em hebraico, como chamamos, de João, capítulo 1. Eu vou lendo com você aqui para você entender. O que é o assunto aqui descrito? Algumas versões protestantes, elas têm eles começam com uma ideia, mas eles se perdem na narrativa. A católica é uma das melhores. Paulus é a editora. Bíblia pastoral. Primeiro, olhe bem como é que ela aproximou-se do grego. Se eu fosse ler esse início aqui chamado verbo, o que está na palavra, o que foi traduzido como verbo é logos. Melhor tradução para logos é palavra. E eu vou encontrar essas traduções, e inclusive essa católica. Não é só essa católica. Eu pegar essas outras que a gente utilizou aqui, também terá isso, palavra e não verbo. Por quê? Porque querem induzir as pessoas a uma crença, a uma doutrina que a Escritura não está apresentando. O contexto grego é apresentado de uma forma, a tradução fica de outra forma. E eu vou ler para você esta versão. Então, ela começa dizendo assim: no princípio existia a palavra. E a palavra estava junto de Elohim. E Elohim era a palavra. O que eu tenho nas traduções? Quase todas da mesma forma. Quando usam verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso que você vai encontrar. Agora, olhe bem isso aqui, essa tradução católica. No princípio existia a palavra. A palavra estava junto de Elohim. Elohim era a palavra. E não o contrário. Como é que está no grego? O grego está Theos en ho logos. Theos, Deus. Deus era a palavra. Olha como é que ficou nessa católica. No princípio era a palavra estava junto de Deus e Deus era a palavra. Corretíssimo a tradução, de acordo com o texto grego. Qual tradução protestante que eu encontro esta? Nenhuma. Pode procurar quase todas as traduções que você encontrar no português. Ainda não coloca a palavra, mas na hora de colocar essa parte final, Deus era a palavra. Como está no grego, eles invertem. Para dizer que a palavra era Deus. Eu vou encontrar assim. O verbo era Deus. Mas não está escrito isso na Bíblia. Primeiro, que a tradução deveria ser palavra e não verbo. Mas o verbo quer dizer a mesma coisa. Se eu não tiver a cabeça, que eu quero fazer de verbo uma pessoa. Porque o texto aqui está falando de palavra. Palavra é algo abstrato. Palavra não tem corpo, palavra não tem forma. Como querem dar uma forma. Eu vou continuar lendo para você ver. No princípio, ela estava junto de Elohim. Tudo foi feito por meio dela.
E sem ela, nada do que foi feito se fez. Verso 4, o que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Verso 5, essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Verso 6, apareceu um homem enviado por Elohim, seu nome era João. Verso 7, ele veio como um testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Verso 8, não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Verso 9, esta o quê? A palavra. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Esta o quê? Palavra. Então o Eterno fala a sua palavra. Por meio da palavra do Eterno falada, veio tudo a existir. E essa palavra é enviada ao mundo. E é por isso que o verso 9, 10 agora, ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Quem estava no mundo? A palavra. A palavra foi enviada ao mundo. A palavra do Eterno foi enviada ao mundo. Mas o mundo que tinha sido criado por ela não a conhece. Não é isso que está? Mas o que colocaram no português? Nas traduções portuguesas, eles colocaram ele. Por que ele? Porque querem falar de uma pessoa. Mas a pessoa que eles querem colocar aqui no texto, que chamam de Jesus, nós chamamos de Yeshua, ele não vai existir ainda. O que existe aqui nesse relato está falando da palavra. Não tem um ser criado ainda. O ser vai existir daqui a pouco. Vamos continuar lendo aqui bem rápido. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Não conheceu quem? A palavra. Agora continua. Ela veio para os que eram seus. Porque o Eterno enviou a sua palavra aos seus. Porque a palavra foi enviada primeiro para Israel. O Eterno fez uma aliança com Israel. E Israel não aceitou a palavra? Sim, isso é fato. Mas também tem uma coisa, essa palavra foi enviada às nações, e as nações também não a recebeu. As nações. Aqui eles colocam ele e falam que é o povo judeu rejeitando Yeshua. Não tem Yeshua aqui, não tem Jesus aqui. Aqui está falando da palavra. A palavra, ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Todo mundo que recebe a palavra. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Elohim a todos aqueles que a receberam. Isto é, aqueles que acreditam no nome dela. Pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Elohim. Porque é o Elohim que fala a palavra. Então ela nasce de Elohim. Agora olha para você ver o verso 14. E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. A tradução comum é e habitou entre nós. Mas a palavra grega aqui é exatamente essa aqui, armar tenda, fazer tenda, tabernacular. Essa é a tradução correta. A palavra, então, ela fez uma tenda, ela fez um tabernáculo no nosso meio. A palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Agora sim, nasce um ser humano chamado Yeshua. Quando a palavra se faz carne. Tudo o que é dito para trás aqui está falando da palavra. A partir de agora, vai surgir um ser. Ele é formado no ventre de uma mulher. A palavra enviada, liberada da boca do Eterno, essa palavra gera no ventre de uma mulher um homem. Então esse homem, ele é a palavra liberada do Eterno para se tornar um ser humano e fazer tabernacular no nosso meio.
Então é esse o texto de João. Uma outra observação que podemos fazer é: no passado, Yeshua, pelos teólogos, pelos protestantes e por outros, é mencionado que ele era um anjo. Não tem aqui no texto dizendo que um anjo se fez carne. Não tem aqui no texto dizendo que o anjo entrou no ventre de uma mulher e se fez carne. Aqui está dizendo que a palavra se fez carne. Agora, essa palavra que se fez carne, ela foi enviada da boca do Eterno. Porém, o Eterno falou de muitas maneiras pela boca dos profetas. Então, podemos dizer também que Yeshua é uma profecia se tornando carne? Sim. Deuteronômio, Devarim. Nós vamos encontrar lá o Eterno, pela boca de Moshe, falando aos israelitas: o Eterno levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Nós vamos encontrar em outros profetas profetizando Yeshua no nosso meio. Como a gente viu, Daniel profetizando Yeshua. Profetizando Yeshua, não só morrendo, como Daniel descreveu, mas Yeshua vindo já na glória, como ele descreve no capítulo 24. Então, quem é Yeshua? Ele é uma profecia que se cumpre no nosso meio. Ou seja, a palavra profetizada pelos profetas se tornando carne no nosso meio e vindo a existir aqui como um servo, como a Bíblia mencionou, inclusive naquele texto de Hebreus capítulo 1, onde o Eterno diz: a qual dos anjos eu disse, hoje eu te gerei. Então teve um momento que Yeshua foi gerado. E como que Yeshua é gerado? Quando a palavra do Eterno se faz carne. É diferente quando alguém quer defender a pré-existência de Yeshua, dizendo que Yeshua estava com o Pai, que o Pai mandou Yeshua, que Yeshua se esvaziou da sua glória, e aí eles querem pegar isso, voltando com isso do passado, ou na eternidade, e vai dizendo uma série de coisas que não existe na Bíblia. O que é o verbo? Uma tradução mal feita, porque a tradução melhor seria a palavra, e essa palavra vai entrar em todos esses textos do capítulo 1 de João. Ok? Do Evangelho de João, até o verso 14, onde está dito: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então ela deixa de ser algo abstrato e se torna algo sólido. Uma pessoa habitando no nosso meio. E essa pessoa, como está dito, foi gerada em um momento. Ela é gerada um momento pela palavra do Eterno. Tem um momento que ela é gerada. Não vou me ater a detalhes sobre isso, mas isso está na Escritura dizendo: hoje eu te gerei. Então, antes ele não era gerado, ou antes ele não existia, até o dia em que foi gerado. Quando um ser humano é gerado no ventre, é a partir daquele momento que é contado o ser humano. O que existe antes do ser humano não é contado como ser humano, mesmo que exista algo antes. Mas não é chamado de ser humano. Há um momento da geração, é que a partir dali é gerado um ser humano. E é a mesma coisa com relação a Yeshua. A diferença é que a palavra faz essa obra. Baruch Hashem.